Fala, meus irmãos da Ordem Demolei do Distrito Federal. Estamos começando mais um A Voz do Sênior. E no episódio de hoje, aqui ao lado da tia Terezinha e do nosso irmão Fernando Alberto, nós vamos, em alusão ao Dia das Mães, né? Nós, durante esse mês, iremos lançar uma série de episódios voltados a isso que a Ordem Demolei consegue nos trazer, né? A comunhão entre mães, filhos e toda a família, né, no geral. Acho que, para começar, a gente pode só para ter uma ideia. Eu lembro que você explicou um pouco, né, como que foi sua pré-iniciação barra iniciação, né, lá no episódio, no primeiro episódio, no caso, né, da história do Ave Branca. Mas eu acho que é interessante a gente voltar um pouco, né, nessa história, que ela é bem interessante. E a gente consegue também passar o lado da senhora, né, também. Como é que foi esse pré, assim? Primeiro eu agradeço a oportunidade de estar aqui mais uma vez falando da Ordem Demolei do Distrito Federal. E assim, a Ordem Demolei é muito importante na minha vida, na minha personalidade, no meu trabalho, em todos os aspectos da minha vida. E eu acho que a Ordem Demolei estava na minha vida desde antes de eu nascer, diga-se de passagem. Meu pai e minha mãe se casaram numa sessão da maçonaria, né? E então eu cresci desde meus primeiros passos dentro dos templos maçônicos. Então acho que foi uma coisa natural meu caminho acabar se coincidindo com o caminho da Ordem Demolei. E sim, eu não tinha percepção disso, porque era uma criança, mas hoje a gente vendo, depois que o tempo passou, né, mãe, que parecia algo inevitável, porque meu pai passa muito tempo até hoje dentro da loja dele, dentro da maçonaria de modo geral, e a gente como família sempre apoiamos uns aos outros e acho que não tinha muito para onde correr. É uma honra falar. Já que é para voltar no tempo, é interessante isso, porque eu me lembro do dia que eu cheguei da maternidade com o Fernando. E naquele dia, o Alberto foi embora para a loja. E ele assim, e me deixou lá em casa, lá com o Fernando pequenininho. Então, quando ele disse que ele já nasceu dentro da ordem, praticamente, né? E realmente os primeiros passos dele foi dentro da loja. E aquelas crianças todas brincavam com ele, carregavam no colo. Então, assim, era muito à vontade. Talvez e seus primeiros passos e a sua infância foi sempre dentro da loja. No caso da Estrela d'Alva? Não, da loja Alvorada. Da Alvorada, né? E um pouco mais adiante a Estrela d'Alva, porque o Alberto. Então, assim, ele estava sempre dentro da maçonaria. E quando ele foi para o capítulo, né, iniciado na lei, e o capítulo foi fundado em 383. 383. Ave Branca. Dentro da loja Estrela d'Alva. Né? E lá é onde praticamente tudo aconteceu. Tudo foi deslanchando. É isso, a ordem na vida do Fernando e na minha vida é um marco. E porque eu falo que juntamente com a minha orientação,
e os princípios da ordem, fez na formação, contribuiu assim, de forma muito ímpar na personalidade do Fernando, no crescimento pessoal dele, como pessoa, como caráter, como cidadão. Além do que eu e o Alberto ensinávamos para ele enquanto criança e mais tarde adolescente, ele foi se desenvolvendo na ordem e pegando para si os princípios da ordem. E isso foi assim uma contribuição sem igual. Eu imagino, na vida dele. Isso eu falo assim. Um dia eu pensando, eu tenho imensa gratidão por Jacques Desmoulins. E olha que ordem, olha que luta a dele. E quantas pessoas hoje, quantos homens de bem foram beneficiados com a luta que ele teve. Lógico que antes dele teve outras pessoas. Mas, assim, que tenho mais em minha mente a luta dele. Querendo ou não, serve de inspiração para todos nós, né? E diversos jovens pelo mundo, né? Que são Desmoulins, né? Pelo mundo afora. Quanto engrandecimento essas pessoas que pensaram e traz consigo este amor e essa dedicação. E tia, conta aquela história que você me falou, né, pouco tempo antes da gente começar. Você via, teve o primeiro contato ali foi na Estrela d'Alva, né, com os meninos do Ave Branca. Quem são aqueles meninos ali e tal? Pois os meninos, aquele uniforme me encantava, né? E, assim, eu sabia que não era mini maçom. Como o pessoal fala, são os maçonzinhos. Lawton, não. Né? Eles falam, os maçonzinhos. Uhum. Outros dizem, não, é porque é filho de maçom. E eu, não, tem algo mais além do que filho de maçom. Todo filho de maçom agora vai usar branco e preto, e gravatinha, borboleta e tudo mais. Não, e por que é diferente? E a capa, então? A capa, então, aquilo me enlouqueceu, era como uma joia. E aí eu ficava pensando, eu falei, eu queria que meu filho participasse de um negócio assim. Fiquei sabendo, era uma ordem só para jovens, e que era a ordem também. E eu fiquei pensando como meu filho entraria ali, mas eu não fiquei, falando para ele, né? E ele, aos poucos, ele foi se encantando. E ele mesmo é que descobriu e foi em busca, do que ele realmente queria. Então, foi assim, uma satisfação muito grande. Aliás, uma felicidade para quem acredita em felicidade. Então, para mim foi uma felicidade muito grande quando ele disse que queria ser um Desmoulins. E como é que foi isso? Você simplesmente acordou um dia assim e falou, quero ser Desmoulins, ou essa vontade sempre teve ali, né, no dia a dia, né, do contato com a loja? Não, tá mais para essa segunda opção, até porque, como eu disse, né, a gente era o tempo inteiro dentro da loja, e naquela época a maçonaria fazia muita festa em família, o tempo inteiro tinha ocasião e a gente estava reunido. Existia mais um espírito de família maçônica, e hoje a gente já não vê tanto. Então tinham muitas festa junina, ali na Estrela d'Alva, onde funciona a Mário Berg. Todo final de semana tinha festa, tinha comes e bebes, e tinha muito Desmoulins. Os filhos, em regra, a maioria dos Desmoulins eram filhos de maçons. E tinha aquele mesmo princípio
que para você entrar na Ordem Demolei você tinha que ser convidado, você tinha que ter um padrinho, alguém tinha que te avalizar de certa forma. Tinham muitos Demoleis ali, tinha o Otávio, o Humberto, o Sebastião, né, que é o Galego, o Eli, o Gleidson, o João Paulo, o Maris, o Mário Lúcio, tinha o Tiaguinho, filho do tio Guedes, e a gente até ia para a chácara dele, sabe, né, que quebrou o pé lá. Assim, a gente andava o final de semana todo mundo junto ali, né? Tinha aqueles eventos das lojas, iam as esposas dos tios maçons e os filhos, e já estava automaticamente inserido ali entre os Demoleis, mesmo sem fazer parte do capítulo ou ter idade para tanto, né? Então, de certa forma, você está sempre no meio do rolê ali, porque o pessoal era do capítulo. E vinha outras pessoas que eram de outras lojas. E a gente ficava assim, né, também já observando, por exemplo. Aí quando eu já tinha 11 anos, o Frederico era o mestre conselheiro do Ave Branca. Uhum. O Fred do início. Uhum. Aí foi logo em seguida eu iniciei. Minha mãe até falava, você precisa você quer iniciar? Já que você quer iniciar, você tem que conversar com aquela moça ali, ó, que era a mãe dos Demoleis, que era a tia Gisélia, que estava sempre batalhando ali na frente dos 2 capítulos que tinha aqui no Distrito Federal, os 3, né? Depois que o Coração do Estudante veio logo em seguida. E aí a tia Gisélia já tinha pegado fama, reputação, até porque a Ordem Demolei ficou fechada um tempo, e ela, enfim, discutiu com o grão-mestre, ajudou a gente a abrir sala capitular, né? Então, um espaço na grande loja é difícil hoje, e era difícil antes, porque também mal se tinha espaço. Tinha um salão, que era o Salão 16 de Fevereiro, onde hoje funciona o Supremo Conselho, e do outro lado funciona o Real Segredo, o condomínio Real Segredo, e ali tem uma cozinha. De repente se fechou uma parte inteira ali e fez uma sala capitular, né? Então a tia Gisélia estava ali à frente, junto com o tio Brito, o Fred e o Suenilson, essas 4 pessoas na gestão do Suenilson. Então pegou muita reputação dentro da maçonaria por conta dessas coisas, né? De estar na vanguarda, brigando pelos meninos e tudo. Aí minha mãe foi e me apontou, falou, essa mulher, junto com a família dela ali, às vezes acabam te indicando. E aí a gente ficava meio que margiando ali, querendo entrar naquele grupo. Só rondando ali e tal. Como mineiro, comendo só pelas beiradas. E aquela época, assim, os pais queriam muito, como minha mãe falou que ela sentia essa vontade que eu me interessasse pela Ordem Demolei, não era só uma vontade dela, é uma vontade ali muito da instituição mesmo. Até que um dia os meninos foram lá no capítulo Ave Branca fazer uma apresentação, aí eu já fui receber, porque eles nunca tinham ido lá na Alvorada, aquele grupo, se perderam lá no Bandeirante, aí eu fui lá receber eles, mas assim, já recebi e já fui fazendo o meio de campo ali. Já fui preenchendo o formulário para iniciação. Que até hoje eu me lembro que eles foram lá em junho e aí eu iniciei em julho. Coisa bem rápida. Mas já tinha convicção, nem sei quanto que não foi uma coisa que surgiu. Não, agora veio a ideia de paraquedas e eu quero ser da Ordem Demolei. Não, já acompanhava, já conhecia, já estava no meio do pessoal, a gente já frequentava os mesmos lugares, tinham os mesmos amigos, e foi isso que aconteceu. Natural, né? Eu conheci a Ordem Demolei bem antes de casar com o Alberto. Na verdade, eu me lembrei agora, o meu irmão, ele iniciou no capítulo Brasília em 85, 86. E o Brasília é de 84, né? Se eu não me engano. Foi o tio Brito. O tio Brito era quem... Como acho se que era fosse o presidente oficial. do conselho. Tá, presidente. E meu irmão, ele iniciou. Aí ficou pouco tempo, a gente não tinha ordem. O pai não era do meio maçônico.
Então, assim, não tinha aquele conhecimento, ele não entendia a ordem. Era uma dificuldade muito grande para o meu irmão e aos poucos ele foi tendo muita dificuldade para ir. Mas, assim, ficou aquela memória da ordem em mim. Então, assim, até que ela se perdeu, até que veio o Fernando, né? E se interessou pela ordem, ela voltou de novo. Né? Então, assim, meu irmão sentiu muito e ter perdido essa oportunidade de conviver mais tempo com a ordem. Inclusive, que iniciou com ele foi o Renato Rainha. Já ouvi falar. Muito, inclusive. Era junto com ele. Né? Então, assim, aí meu irmão perdeu essa oportunidade. Estava super encantado com o Fernando. Quando o Fernando pôde colocar a cara, gente, ele não era o Fernando. Era super bem lá, né? Já tinha... Era um homem diferente. Não era um adolescente. Era um homem. E eu falava com o Roberto, eles não são escola, eles são pessoas. Era algo assim para mim inusitado. Querendo ou não, acho que é uma característica que a ordem consegue imprimir ali nos demolês ativos, é uma certa maturidade, né? Maturidade, postura. Querendo ou não, são meninos que de fato são tão diferentes que não parecem ser meninos, né? Acho que foi uma das primeiras características que eu notei assim quando eu tive o primeiro contato com a ordem. Eu fui mais ou menos assim, quase que eu no início. Eu tive me chamaram para conhecer a ordem e tal. Eu tinha coisa de 16, 17 anos, mais ou menos. E aí acabou que eu fiquei meio... sei esse negócio, maçonaria, né? Não sou... Eu sou evangélico, nada a ver. Coisa do capeta. Essas coisas que... né? Bem assim. Aí depois eu conheci o tio Rego. Foi por ele que eu meio que quebrei esse preconceito, né, que eu tinha e, enfim, digamos assim, não me permiti, né? Sim. E assim, foi uma das melhores decisões que eu fiz. Inclusive eu tenho certeza que todo mundo que conhece a Ordem Demolei como ela é, né, em si, não tem esse arrependimento, né? As coisas mudam também bastante, né, Carlos? Assim, o tempo ele vai flexibilizando algumas coisas que eram muito rígidas. E naquela época que eu iniciei, eu sempre comento com vocês, acho que da outra vez que eu tive aqui eu também falei, a gente iniciava e você não ia ocupar cargo, você não ia, minha mãe comentando, você não ia pegar em capa, não existia isso, você sentava lá e ia estudar para sua elevação, ia assistir todo mundo, então a gente ficava horas e horas na reunião pensando, poxa, eu quero desempenhar tal cargo, então vou me preparar para isso, até o dia que você conseguia ocupar um cargo e ir progredindo na nominata, né? E assim, era muito, muito rigoroso algumas coisas. A gente tinha uma constituição, chamava Constituição Demolei. E aí, assim, coisas que hoje você fala, como pode, né? Você não podia usar piercing, tinha um monte de restrição. Tinha um código de conduta mesmo, né? E quando a gente ia para as reuniões, os sêniors do capítulo, ou então os membros mais velhos, cara, olhavam a gente de em cima da ponta do fio de cabelo até a ponta do sapato, para ver se você estava alinhado, se o seu sapato estava sujo, se a sua roupa estava amarrotada. Tinha uma cobrança muito grande em cima dessa postura que você comentou. Até hoje o Frederico, ele fala uma frase, ele fala essa frase há muitos anos, né? Fala que o sapato de um homem pode ser até simples, mas não pode ser sujo. Acho que é uma frase inspirada, não sei se o JK falou alguma coisa nesse sentido, mas parece que foi. Então o pessoal falava muito
em relação a isso. Se você chegasse no capítulo com um sapato que não estivesse engraxado, provavelmente você teria a sua atenção chamada. Se a sua camisa tivesse amarrotada, também. É lógico que aí o tempo vai passando, aí assim, né, Você vai relativizando as coisas né? vão ficando mais tranquilas. E assim, a Ordem do Molay, quando ela veio para o Distrito Federal, quem conseguiu colocar ela para funcionar no jeito foi o Tio Albenante. Tio Albenante, coronel da Polícia Militar, muito rigoroso. Não admitia que não falasse no momento exato. Os grupos eram divididos em três. A tia Gisele até fala que quando ela viu a Ordem Molay pela primeira vez, ela falou que só mesmo aquele homem que era coronel para dar jeito naqueles meninos que eram muito levados. Porque eram os meninos terríveis e tal, na flor da idade. Então veio tinha uma tradição de rigor. E agora, aos poucos, assim, as coisas estão flexibilizando. O bom senso, né? A sociedade mudou. Tá estagnada. Sociedade de 30, 40. Mas as pessoas também são mais flexíveis, têm benefícios e malefícios também, né? Essa coisa que eu tô comentando com você, postura. Isso eu acho que o Demolay levava para casa. Porque a mãe do Demolay sabia que ele tinha reunião, então ele precisava ter uma camisa bem passada. O pai dele, que era maçom, que já sabia como era a rigidez da instituição da maçonaria, imaginava que aquilo também era empregado na Ordem Molay. Se o sapato dele não tivesse bem engraxado, provavelmente pediria para ele engraxar novamente, porque não iria sair daquela forma. Olharia de ponta cabeça e falaria: não, meu filho, é uma calça social, não é uma calça jeans para você estar aqui, né? Porque hoje a gente vê que tem uma certa relativização do material, do traje, da postura. As coisas ficaram flexíveis, igual eu tô falando, tem essas coisas que são ruins. A gente sabe que uma coisa é não ter dinheiro e outra coisa é realmente não se importar. E a gente vê que alguns dos meninos têm boas condições, mas não tem essa disciplina, não é tão polido, não tem essa preocupação em estar aseado, em estar arrumadinho, que ok, corte de cabelo até passa, né? Que antigamente o pessoal, o meu pai era um desses cobrando, poxa, cabelo grande, que não sei o quê. Cabelo maior, hoje é um piercing, né? Cabelo colorido. Cara de mendigo, não sei o quê. Hoje isso é um comentário que era feito há 20 anos atrás, que hoje não cabe. Mas, por outro lado, tem alguns comentários que cabem, né? Que a gente vê que os meninos vão para a reunião, alguns sem obedecer até o traje, que é uma norma ritualística. Exatamente. É aquela questão, né? A gente vai observando, vai chamando a atenção ali, né? Por exemplo, nós dois, enquanto conselho consultivo ali, a gente chama a atenção no que dá, mas querendo ou não, são coisas que tem certas coisas, né? Que hoje em dia são aceitas mais pela questão da evolução, né? Por exemplo, cabelo grande, né? Cabelo pintado, um alargador, né? No caso. E também, assim, né? Essas coisas vêm de casa. E se você tem isso. vai, um adolescente de 12, 13 anos, se ele sai para ir para a escola sem o uniforme da escola, a mãe o chama a atenção, pelo menos eu deveria. Se não fizer isso, provavelmente não vai entrar na escola, ou a mãe vai ser chamada na escola se persistir de ir sem uniforme. Naquela época, as próprias mães tratavam como uniforme. Não, qual que é a sua roupa de ir, meu filho? A sua roupa de ir é uma calça social, um sapato, uma camisa branca, uma gravata, assim? Não, tudo bem. Então tem que ser nesse porte. Mas hoje, às vezes, a gente tem a impressão que os meninos estão saindo de casa e as mães nem olham para ver como é que ele está saindo de casa, né? Ele está saindo de casa com a mochila nas costas, se ele está saindo de casa para passar 1, 2 dias, a gente fica com essa sensação aí. É o que a gente estava conversando mais cedo, né? Hoje em dia, querendo ou não, a tecnologia deu uma certa independência, né? Um poder, eu considero de certa forma precoce para alguns meninos, vamos colocar.
tem menino de 13 anos hoje que sai sozinho pra cima e pra baixo e tal, não sei o quê. Cadê seu pai? Ah, não, meu pai tá lá e tal. Sabe, o pai não corre atrás, né, pra procurar, de certa forma, o garoto tá fazendo e tal. Ah, esteja aqui tal hora e beleza. É isso. E eu vejo que antigamente, principalmente pelas histórias que a senhora conta, vocês tinham esse cuidado, principalmente vocês observavam mais de perto, né, ali seus filhos na atuação, né, na Ordem de Molay e tal. E até trazendo para isso, como que foi no início ali para a senhora se achar na Ordem de Molay? Porque não tinha... A Ordem de Molay no DF, ela, digamos assim, foi desenvolver, né, foi se desenvolver em termos de instituição mesmo, né? Por exemplo, colocar grande conselho, de repente trazer o clube de mães, colégio alumni, corte, priorado e tal. Mais ou menos nessa época que o Fernandinho iniciou, né? Foi um pouco antes e certas coisas um pouco depois ali. Então foi tudo muito recente ali. Como é que foi para a senhora? Beleza, meu filho iniciou. E agora? Como o Fernando falou antes, já tinha um personagem lá, 2 personagens, Tinha a Gisélia que era e o Tio a Brito, né? Gisele e o tio Brito. Não abro mão, chama ele de tio Brito. É, e então a Gisele, ela já abriu esse caminho. Então ela falava: vem pra cá, ajuda a gente. E assim a gente vai cuidando desses meninos. E era com aquele jeito, a gente vai cuidando desses meninos, você já vai acompanhando seu filho. E aí eu fui entrando. Eu vi, eu já estava dentro, nem sei como foi isso. Foi muito natural. Foi muito natural, porque eu já vivia dentro da maçonaria. As venerâncias do Alberto, foi venerar não sei quantas vezes. Então eu já vivia ali dentro. E a gente lá em casa, a gente sempre acompanhou muito o Fernando. Em tudo, até em corrida de brincadeira de escola, a gente acompanhava festa junina e tudo mais. A gente sempre acompanhou ele muito de perto. E não sei se porque era filho único e eu tinha um medo terrível dele se perder, sumir. Então, talvez por isso eu ficava muito de olho nele. E então, dentro da ordem, foi fácil a minha introdução. Mas já tinha a Gisele lá, com a família. Com a filha, a Beth, né? E aí, foi fácil para mim, assim. Então, já tinha, nos dias de reunião pública, né? Cerimônia pública. Então, eu já ia toda empolgada. E o Fernando falando, assim, de roupa e tudo mais. Eu vejo com toda a modernidade que existe hoje, com toda a abertura, mas o nosso papel de mãe, a gente não deve eximir dele. A gente tem que saber. A gente tem que ver como o filho da gente está saindo. Então, principalmente se ele é um adolescente, que é o caso da ordem, né? Não é porque tem dinheiro, porque tem um celular, porque tem uma tecnologia por trás, mas a gente continua sendo mãe. E a gente precisa ser essa criança, ser esse adolescente, ele tem um compromisso, nós temos que saber, como mãe, que compromisso é esse, que hora que é, onde que é e que roupa ele vai usar. E é nosso dever, como mãe, aprontá-lo. E de que forma ele está saindo? Sua roupa está limpa, está passada? Então, esse era o meu papel de mãe. Quando ele chegava no domingo, eu já lavava a roupa, já passava e já guardava.
Então tinha que ser tudo de acordo às instruções que ele recebeu. Cinto, gravata, estava tudo lá. Almoço mais cedo, para ele não ir com fome. Então eu acho que este era o meu papel. E continuo acreditando que é o papel da mãe. Então nós somos a coluna dos nossos filhos. Nós somos a referência. Se eu não vejo que hora que o meu filho sai, que roupa que ele está usando, se essa roupa está limpa, está suja, está amarrotada, está rasgada, quer dizer, eu não me importo com ele. Isso é o que eu vejo. Ele está saindo de qualquer jeito, descabelado, fazendo o meu dever de casa, como deveria ser feito. Papel de mãe. Então, hoje eu vejo os meninos que vão e eu fico observando cada um. Não passa nenhum sem eu olhar ele de cima e embaixo. E eu vejo aquela mãe é mais cuidadosa. Ou aquele não tem mãe. Não importa, eu trabalho fora. Oi? Falei. Trabalhava em 2 hospitais, 3 hospitais. Meu filho nunca precisou sair para ir pro capítulo. Então, assim, é amor pelo filho, pela ordem e pelo meu dever de mãe. Então, a ordem me ajuda e eu ajudo. Era assim que funcionava a minha cabeça. A minha atribuição. A minha contribuição com a ordem demolida era ter um membro lá alinhado. E este era o meu papel de mãe. Então, assim, eu costumo dizer, como dizia muito para as meninas, tem menino que entra na ordem, mas a ordem não entra nele. Tanto é que ele vai e passa pouco tempo. Inicia ou nunca mais volta, ou vai 2 vezes, desaparece. Por quê? Porque a família também não está ali. A coluna não está ali. Querendo ou não, a mãe e o pai são o sustentáculo. Ali, né? É o sustentáculo. Ele tem que estar ali. Se por algum motivo a mãe não pode ir, tem o pai. Se o pai não pode ir, a mãe está ali. A mãe representa o pai representa a mãe. Na ordem de demoler, é a família. Ela não é uma ordem desgarrada. Né? Então, assim, isso foi sempre muito claro na minha casa. Eu e o Alberto sempre fomos muito envolvidos com a maçonaria, com a ordem de Demolei, depois, em 2002, com as arco-íris. Aí a senhora foi para a Estrela do Oriente, foi mais ou menos essa época? A Estrela do Oriente, ela foi mais tarde, ela foi instalada, eu acho que, não sei se foi 2. Não, foi na mesma época, porque para existir as garotas do arco-íris tinha que ter a ordem Estrela do Oriente, que também foi em 2002. Foi a Estrela do Oriente foi instalada em um final de semana e no próximo final de semana, porque tinha urgência, né? O Calil tinha urgência em fazer isso. Então... o Calil e o Edelcides, porque depois acabou que isso aconteceu na gestão do Edelcides, né? Exatamente. E esses dias eu estive até com ele, né, no pedaço já antecipando aqui do livro dele, acho que não vai ficar bravo comigo, na propaganda. E lá tinha um depoimento da tia Guisélia falando que já tinha negociação desde a época do Calil para a fundação da Estrela do Oriente e tudo, e tinha se trocado o grão-mestre. E ela estava muito ansiosa, porque não sabia se aquele grão-mestre que estava entrando tinha os mesmos desejos em relação a uma nova ordem dentro dos templos maçônicos e tudo. E aí que ela foi para a primeira reunião com o Edelcides e saiu daquela reunião muito tranquila. E
ele tranquilizou ela, né? Eu acho que foi 2001 mesmo, 2002. Eu tava na da Arco-Íris, foi pública, né? Eu tava lá, mas da Estrela do Oriente eu não tava porque é só para maçom e aquelas que são iniciadas. Era para poder receber as meninas, porque tinha que ter uma mãe conselheira, né? Então, e a mãe conselheira só podia ser da Estrela do Oriente. Entendi. Na época. Eu acho Ali que Até hoje acho que ainda. foi Até hoje acho que é. Foi, É foi a tia Lia ou a tia Gisélia? Foi a primeira, foi a Lia. E aí a Ludmilla foi a primeira preceptora. E a tia Gisélia tá até hoje, né? Lá Ela tá na Estrela do Oriente. Eu vejo as meninas falando bastante dela. É. E a tia Lia era mãe de 2 membros do Ave Branca, né? Foi mestre conselheiro e o outro iniciou comigo. Mãe era esposa do presidente do Conselho Constitutivo, do tio Davi, do Ave Branca. E o filho dela foi mestre conselheiro do Ave Branca, foi o Rafael Pesseguini. Hoje ele é perito da Polícia Civil. E do Vitor Pesseguini. Aí acabava que a gente, né, de certa forma, também estava sempre acompanhando. E ali dá até pra fazer um paralelo, né? Entre a Ordem Demolei e as Arco-Íris. No caso, a atuação da senhora como mãe ali no capítulo diretamente. A senhora tinha esse cuidado, né? De sempre deixar o Fernandinho alinhado, né? Sem guiar literalmente ele ali, né? Ó, vai, se desenvolve ali e tal, que a gente tá aqui por trás. Mas, além, na verdade, disso, ainda tinha um trabalho ali dando um suporte pro capítulo, né? No geral. O tio Alberto, inclusive, também já foi do presidente do Conselho Constitutivo, não foi? E a senhora, junto com as outras mães, desenvolveu alguma coisa ali, junto com os meninos? A gente tinha as filantropias, né? Legal. E aí a gente acompanhava eles, fazia os lanches. Uhum. E a gente é quem cuidava das capas, né? Lavava as capas, passava, Foram as mães costurava, que- pregava botão. Foram os mães que fizeram, né? Foi, a tia começou com a Gisele, né? Ah, E a Eu usei a Cleusa, que era a mãe do Sebastião. Hum. Acho que outras mães também, que eu não me lembro, também não tive contato Acho com. que a tia Tânia também. A Tânia também, que os meninos dela também foram demoler, um deles, né? Acho que os dois. Os dois foram demoler, que não sei se você conhece não, a Tânia, não conheço. o marido dela, O marido dela é o venerável da Estrela do Planalto hoje, o Onivaldo. Ele teve lá no capítulo Onivaldo, caladinho, esses dias, a e gente ela até é mais. ajudou ele tirar as coisas lá, o pessoal tava vindo de um bazar, não me lembro bem, mas o marido dela hoje é o venerável da loja patrocinadora que a gente funciona. É bem provável que eu conheço ele, mas não lembrando. Ela foi, tia Tânia, muito importante também em outro momento, um momento mais recente. Depois de tanto tempo, ela pegou e voltou e me ajudou com as roupas das Sublimes Ordens, né? Ela que fez todas. Caramba. Todas. Nossa, aquelas roupas lá tem uma qualidade muito boa. E ele é que provava. É por isso que todas são mais ou menos assim, né? Então, assim, a Tânia também ela tem um papel muito importante dentro das duas ordens, das 3 ordens, na verdade. Né? Ela, além de ajudar os meninos, também, os filhos dela hoje já são casados, têm filhos. Mas a filha dela, que é a Amanda, ilustre, também. Ela foi matriarca. Matriarca é como... A presidente da instituição do... É Da como... Estrela? Ah, tá. É o como... venerável mestre. É como venerável, é como mestre conselheiro, conselheiro, como a ilustre. Dentro da Estrela é matriarca. A gente chama de matriarca. Sinceramente, desculpa até não saber muito, mas meu conhecimento sobre
paramaçônica para em arco-íris, filho de Jó e APJ. Não sou a muito gente familiarizado sabe, com fraterno e estrela. Mas naquela época, assim, em relação às mães, até comentei com a senhora esses dias, em Demolei não tocava na cozinha. Qualquer evento de arrecadação, fazíamos muitas galinhadas e feijoadas. Nunca existiu conversa em qualquer reunião administrativa ou ritualística para se contratar uma cozinheira. Isso era uma coisa natural que as nossas mães iriam assumir porque elas queriam que o evento gerasse o máximo de renda para a gente. Então, naquilo que elas pudessem ajudar, de estar fazendo a comida, de fazer o mercado para fazer o evento, de comprar o ingresso do evento e ir trabalhar, né? Tudo isso as mães faziam esse trabalho de... Assim, a família fazer esse trabalho de produzir o evento e ao mesmo tempo comprar os ingressos Ajudar ali e vender e levar para as outras lojas. Era um trabalho assim bem completo e uma coisa orgânica. O trabalho dos Demolês era basicamente vender e lavar a louça, né? Sim, o trabalho dos Demolês E era... olhe lá, se lavava a louça. Certo? Assim, mas era muito bom, era muito divertido, porque juntavam-se assim, muitas mães, assim, naquela harmonia e naquela alegria de ver os nossos filhos ali movimentando-se e fazendo algo em prol da sociedade, porque aquela renda arrecadada era para o capítulo, para ajudar nas coisas do capítulo e também fazer filantropia, né? Ir para as creches, levar bala, levar doce, levar cachorro quente. Eu até hoje emprestei uma panela grande que o Fernando fazia. Mãe, pode fazer um cachorro quente para levar para a creche? Que a gente vai fazer ação na creche. Faço. Então, era um prazer participar dessa forma. Então, essa era a nossa função, né? Como mãe, estar ali por trás deles e fazendo o que eles não conseguiam fazer, né? Que eles não sabiam ir para a cozinha, não sabia cortar um frango, não sabia fazer um cachorro quente. Então eles vinham, pelo menos Fernando vinha com toda confiança que eu iria fazer o cachorro quente. Porque querendo ou não, você iria já fazer a tava galinhada. se predispondo, né? Ia fazer a galinhada. Então a gente ficava ali na cozinha o dia inteiro. O Alberto sempre foi muito envolvido, muito solícito e corria para um lado, para o outro e ia para o mercado e fazia as compras e trazia. E a gente, como mãe ali, calculava tudo que ia precisar e no fim dava tudo certo e o lucro. Todas as famílias, igual a minha mãe está comentando, né? Minha mãe trabalhava muito, minha mãe trabalhava e estudava. Não era fácil, era muito difícil, viu? Não tinha carro, né? Era tudo na base do ônibus, era difícil. E não era só a minha mãe que tinha essa rotina, que era difícil, que tinha outros afazeres. Às vezes falar, porque a Terezinha, a mãe do Fernando, tem esse perfil mesmo de pegar. Não, era uma coisa, um espírito coletivo. Então, vou usar de exemplo aqui a tia Ruth, que é a mãe do Romeu e do Vitor, que já era uma mulher muito chique, né? Sempre achei a tia muito bonita, muito elegante, e que falar assim, né? Madame Zona, né? E a tia trabalhava vendendo ouro, ela era gerente de uma loja de ouros, SF Joias, acho que é isso. Tinha lá no Alameda, uma responsabilidade muito grande, porque, né? Uma loja no shopping, mercadoria super cara, e mesmo assim, mesmo com todos os afazeres dela, né, mesmo com toda a chiqueza dela, ela também se preocupava bastante. Ela não era tão inserida quanto a minha mãe na maçonaria, mas mesmo assim ela queria saber o que tinha que fazer para o filho dela, quem eram os amigos do filho dela, chamava todo mundo lá para casa deles, né, passar uma carne, queria que ficasse lá no sábado à noite e tudo, para saber quem era, quem é aquele, o que esse menino faz. Ia lá, perguntava, sondava, mas era uma mulher também, assim, de uma forma diferente, né? Muito ocupada, cada um tinha a sua atribuição.
Tia Gisélia mesmo também era advogada, acho que da Terra Cap, se eu não estou enganado. Benecap. Alguma coisa assim. Benecap. E ela também trabalhava muito. E ela conta que, assim, eu não dou conta sozinho, eu preciso da ajuda de outras mães. Algumas das mães falavam, mas eu não posso, porque eu trabalho. Eu falava, deixa eu te falar, eu também trabalho, sou advogada dessa empresa pública aqui, assim, assim, assado. Tenho tantos filhos, tenho 3 filhos, tenho um marido, mas eu tenho a minha ocupação de mãe, que é a minha ocupação primária. E eu não é só o meu filho que está ali. Se você não quiser ajudar, tudo bem. Aí ela comenta que chegava no sábado, a mãezinha aparecia lá. Mas existia esse espírito coletivo que acho que foi se perdendo, né? Hoje a pessoa fala, não, contrata aí, depois a gente vê o que faz, paga. E o dinheiro não traz essa união, o dinheiro não traz esse vínculo afetivo do trabalho. O vínculo, o aprendizado também, né? Que querendo ou não, esse é o propósito da Ordem Demolei, né? Ensinar o menino ali dentro de um ambiente seguro, né? Controlado. E de fato, só pagando, qual é o intuito? Né? Nenhum. Não vai ajudar, não vai ter benefício, né? E tem algum evento em específico que vocês, de repente, tem algum carinho ou alguma lembrança engraçada, assim? Pode ser filantropia, arrecadação de fundos, alguma coisa do tipo. Aí tem uma... Engraçada, eu não digo, mas eu tenho uma imagem que ela me emociona, do Fernando. Primeiro me preocupou e depois me emocionou demais. Foi quando ele foi conselheiro distrital, mestre conselheiro distrital. E sexto Senode, né? Não lembrar se foi o sexto, mas foi em 2010. Aqui no Ulisses Guimarães. Quando ele desceu com a bandeira do Brasil. Entrou no salão com a bandeira do Brasil. Então, foi uma cena, e inclusive ele repetiu essa cena na formatura dele. Então, assim, eu tenho isso guardado em mim como uma preciosidade. E talvez só a ordem pudesse ter me proporcionado isso. E de ver ele lá também, assim, lá no plenário, falando, eu olhei assim, meu filho mesmo, tá ali. Então, só a ordem poderia me proporcionar esse momento. E não só me trouxe uma emoção muito grande e a percepção da responsabilidade e o amor, a dedicação que ele tinha pela ordem. Ele falava assim, não, vai ter um churrasco em tal lugar. Não, eu não vou, é dia de ordem. É dia de reunião. Então, ele abdicava de qualquer coisa para ir para a ordem. Como até hoje ele faz. Se abdica da namorada faz bico, faz cara feia. Tchau, fui. Quando você chegou, a ordem já estava. Né? Então, um dia eu disse para ela, não peça para ele escolher. Você corre um grande risco. É lógico que eu falei brincando, mas se eu conheço o Fernando, eu falei, você corre um grande risco se pedir para escolher. Então, isso me traz uma emoção muito grande. Que ele faz o dever de casa dele. Que ele entrou na ordem e a ordem entrou nele. E é o que contribui para que ele continue sendo este homem que ele é hoje. A disciplina que ele tem hoje. Tem muito da ordem, dos estudos, do ensinamento da ordem.
E isso me dá uma segurança como mãe muito grande. E que onde quer que ele vá, se ele levantar a mão, a ordem vai estar lá. Ampará-lo onde quer que ele. É como diz aquela frase da cerimônia das flores. Dia das Mães. Sim. Não há um homem, por mais baixo que ele seja, que não tenha um nicho de amor dentro dele. Isto é a ordem. A ordem de Demolay. Para Terezinha, mãe de Demolay. É isso. Ele pode ser o homem mais vil. Ele pode descer o mais baixo degrau. Mas ele vai se lembrar dos ensinamentos da ordem. E ele vai ressurgir dali. Então, essa é a credibilidade que eu tenho na ordem de Demolay. Desde o momento que o Fernando entrou até este exato momento. Esta é a ordem de Demolay. Ele estando aqui ou em qualquer lugar, ele vai ter os princípios da ordem. E é tudo que ele precisa para seguir o caminho dele. E eu, como mãe de Demolay, sou honradíssima por ele estar inserido nessa ordem. E a outra frase. Filho, eu atravessei a escuridão. A dor, o medo, lá não tem medo. Mas uma mãe, ela atravessa a escuridão, o medo, para chegar, para ver o resultado. E se todas as mães soubessem o que significa a ordem de Demolay, elas estariam lá, apoiando seus filhos. Colocariam os filhos também, né? Caminhando, estimulando, incentivando. É verdade. Eu acho que depois disso que a senhora falou, não tem nem o que acrescentar, né? Eu vou acrescentar um dia que ela vai lembrar, com certeza. Como eu disse, as coisas mudaram bastante, né? As coisas que eram aceitáveis antigamente, hoje em dia já não era. Os meninos eram muito danados, muito mesmo. Foi o dia da minha iniciação. Minha iniciação, a gente dormiu na loja e minha mãe ficou super preocupada. Dormiu da sexta pro sábado. E aí minha mãe falou, poxa, porque o pessoal tinha muita brincadeira sem graça. Realmente, antigamente, tinha corredor polonês. Quando o Frederico estiver aqui, você pergunta pra ele aí das viagens, das brincadeiras lá nas viagens, assim. As brincadeiras eram... Por isso que eu falo pra vocês que a gente tem que valorizar o tio Brito. O tio Brito, cara, segurava uma turma da barra pesada, sabe? Não tinha... Hoje o pessoal é contra o cigarro, não fuma e tal... Mas naquela época era mais comum, não tinha uma publicidade tão grande, não fume, não pode, isso não faz mal e tal. Então tinha um pessoal, muitos maçons que fumavam ali. E aí as mães que já eram mais novas, que era o caso da minha mãe, não queria aquilo, até porque não combina muito, né? Tinha Demolay que fumava e tal. E minha mãe falou, pô, mas vai virar a noite com esses meninos aí, um menino mais velho, 21 anos, não sei o quê. Aí meu pai, acho que ela só deixou porque meu pai falou, não, eu vou também. Porque senão não tinha deixado, sabe? Mas foi super tranquilo, até porque o tio Davi era presidente do Conselho Consultivo. Aí ele falou, não, deu certa hora aqui, o pessoal vai subir, vai dormir. Foi lá na Estradal, onde é Mário Bering. O pessoal vai dormir, que eles vão acordar às 4 horas da manhã. E não vai ter farra aqui, quem quiser fumar, não pode fumar aqui dentro. O tio Davi é professor de educação física, mas tem aquele aspecto de militar, mais sério, mais rígido, mais disciplinador, igual eu falei, né? Na época que eu iniciei, tinha que tirar, quem tinha piercing, tinha que tirar, entregar, e tinha que estar bem asseado.
quer fumar? O irmão maçom, vai lá pra fora. O pessoal ficou meio chateado. Na minha iniciação, o pessoal ficou chateado, que ele botou o pessoal que tava fumando pra fora da loja maçônica. O pessoal que tava meio chateado. Pô, pode nem fumar não, aqui é Mas porque o ótimo. pessoal fumava dentro da loja? Fumava ali nas mediações, em volta, ali tá, fora, sim, né? aham. E aí ele falou, não, aqui dentro ninguém vai fumar, então pode sair. E aí grande secretário, né, ficou chateado, não sei o quê. Ele falou, não, a Demolei não pode ter bebida alcoólica. Até isso eu levo até hoje pra mim, né? Isso aí depõe contra a juventude, não tem nada a ver com juventude. Bebida alcoólica nesse ambiente, cigarro, não sei o que, isso aqui não. Aí botou o pessoal lá pra fora. Mas eu acho que minha mãe lembra muito bem desse dia da iniciação. Nesse dia foi um custo para eles me convencerem que Fernando tinha que dormir lá, né? E eu, assim, resistente, não, ele não vai dormir aqui não, de jeito nenhum. Se fizerem brincadeira sem graça. Porque antes eu falava, filho, não aceita brincadeira sem graça. Aí ele perguntou, mamãe, o que é brincadeira sem graça? Aí desde eu sempre conversei muitas coisas com ele, né? Aí eu fui explicar para ele o que era brincadeira sem graça. Aí ficou meio assim, né? Aí eu falei, eu só deixo se o tio Brito e o tio Davi ficar com ele. Aí o tio Davi, não, pode deixar. Aí eu pensei, aí o tio Brito, não, é tranquilo, os meus filhos vão estar aqui também e tal. Aí o Alberto, não, tá tudo certo, pode deixar, não tem problema. Aí eu, não vou deixar meu filho dormir, não. Eu trago ele cedinho, bem cedinho. Que hora que é pra estar aqui? Não, tem que estar aqui às 4 da manhã, eu trago. Não, mas não pode. Não sei, ele, não. Aí o Alberto, eu venho dormir. Então tá. Uma outra vez também que eu fiquei muito assim, foi a primeira viagem dele para Santa Catarina, no Congresso de Santa Catarina. E que ele foi de avião sozinho, ele estava com 12 anos. E aí eu falei, meu Deus, tio Brito, acho que não foi na época. Falei, tio Brito não vai estar lá, meu filho vai estar de que jeito? O Alberto não vai, meu Deus. Aí o tio Davi foi, né? Aí eu fiquei muito apreensiva quando o avião pegou o voo e ganhou o céu, a altura, e eu lá no aeroporto chorando. E o Alberto, não, tá tudo bem, você esqueceu. Ele vai pra ordem, lá tem um monte de maçom. Ele chega lá, ele vai ligar e aquela coisa. Ele sempre foi relaxadão, assim, né? O Alberto é muito assim, ele me botava muito panos quentes, assim, pra eu ficar calma, né? Porque assim, esse apego todo é porque ele, quando ele tinha 1 ano, ele desapareceu, né? Sumiu. Ai. Não sabia dessa história, não. E aí isso é uma longa história. Então eu fiquei meio assim, hoje é que é homem feito, né? Então Não, hoje... já não tem mais isso. Mas mesmo assim, de volta e meia, tá onde? Né? Mas é mãe. Mãe é muito contraditória, né? Mesmo sendo mãe de Demolei, não poderia ser diferente. Mas são esses episódios, assim, teve muita coisa, muita brincadeira, muita coisa boa, festa junina, muita coisa muito boa esse tempo todo. É só, eu digo que a vivência do Fernando é só alegria. Querendo ou não, são o quê? 22 anos de história, mais ou menos? Vou fazer 22 anos em julho, dia 7 de julho. Não, 22 anos. É muito tempo. É muita coisa. É muito tempo. Foram muitas amizades, né? Muitas histórias pra contar, né? No geral. Isso daí querendo ou não, é uma coisa que a gente leva bastante, né? Da Ordem Demolei, as histórias e as pessoas. As meninas, assim, quando eu era mãe conselheira, as meninas, porque Demolei não vale nada. Opa, eu sou mãe de Demolei, tá? Não sou mãe de menina, sou mãe de Demolei. Aí, ai, tia, desculpa. Mas é isso mesmo. Aí O seu pai. Então é isso, assim, os meninos na época eles faziam lá os eventos deles, a gente ficava até tantas horas. E assim, uns não tinham jeito para nada, assim, nem de forrar uma mesa.
chegava, queria pôr os pratos em cima. Não, tem que forrar. E aí aqui foi na loja, comprou tecido. E junto com a Tânia fez as toalhas, fazia as toalhas. Tem que forrar, aquelas toalhas tudo troncha. Não, não é assim não. Vamos ajeitar, vamos ajeitando. E os meninos iam pegando assim o jeito, mas coisa de menino. Uma coisa aqui, outra ali, né? Mas, e tudo isso era tudo bom. Ai, tô cansado. Não, Demolei não cansa não, vambora. Vamos arrumar, vamos fazer. A senhora tocou no ponto que eu estava até conversando com o Pablo esses dias, e em relação ao próprio Demolei fazer, e o charme da Ordem Demolei não é que se tenha um jantar. Estava conversando com ele, acho que agora me recordei. Acho que ele queria fazer um jantar, alguma coisa assim, na iniciação distrital. E a gente estava conversando sobre dinheiro, e eu estava falando para ele que a gente usa o dinheiro que a gente tem. E o charme da Ordem Demolei não é se ter um jantar um jantar de gala, né? O charme da Ordem Demolei é os pais irem lá e identificar que foram os filhos deles que fizeram o melhor possível. Então, se for um coquetel e os pais olham lá, pô, eu sei que é de acordo com o que o meu filho pode fazer e que ele deu o melhor para fazer. Então, acho que isso significa muito mais para o pai e para a mãe do que um jantar que tem uma pompa, tem todo um requinte, mas que ele não se identifica, não consegue ver a imagem do filho dele. E aí acho que a Ordem Demolei ultimamente, as pessoas pensam na qualidade do evento e esquecem de envolver esse lado, né? Não, vamos fazer uma coisa nossa, com a nossa cara mesmo. Se a gente dá conta de fazer isso, vamos fazer isso. Se hoje a gente vai fazer um coquetel, vamos tentar aprender, vamos esforçar para fazer o bem feito ali e trazer as nossas mães para ajudar. Então, no coquetel a gente precisa ter uma toalha bonita, bem lavada. Então, a mãe de alguém, não, eu vou lavar tudo. Tem que ter uma louça limpa. São os pequenos detalhes, né? Às vezes você não precisa ter uma coisa muito luxuosa. Às vezes você precisa ter uma coisa simples e digna dentro daquilo que se propõe a fazer. E é uma ordem que é proposta para adolescentes. Você não pode esperar uma ordem proposta para adolescentes, grandes eventos, coisas assim, megalomaníacas, que por mais que a gente faça, porque a gente sonha, às vezes consegue, tem muita gente que ajuda a Ordem Demolei, muitos maçons que têm influência, mas isso acaba fazendo com que a gente esqueça da nossa essência. A contribuição primordial tem que ser daquele grupo de jovens ali. Por mais que por trás tenha um grupo muito forte que é a maçonaria, que tenha dinheiro, que possa até financiar jantares de gala luxuoso, e isso não deixa a gente perder a essência do grupo. Sim, o propósito, né, da Ordem Demolei em si. Até lembrando, você me lembrou do último Dia das Mães, né? Toda aquela aflição de o que a gente faz? Será que a gente faz caldo? Será que é um arroz carreteiro, uma galinhada? E acabou que o capítulo devendo, a gente conseguiu um valor lá, né, de doações, barra uma rifa que a gente tá fazendo, e conseguiu fazer um jantar bonito, né? A senhora estava até lá, não sei se vocês tiveram a oportunidade de ver como que estava lá em cima, mas ficou, assim, fantástico pro que a gente se propôs a fazer, sabe, ali. E é engraçado, toda a aflição do Rodrigo, do próprio Pablo, a gente conseguiu dar uma quietada e tal. E também de quebra foi a instalação do Clube de Mães, né? Realmente trazendo esse legado que foi deixado pela senhora e por outras mães também, né? Lá do Ave Branca, digamos. E foi a entrega dos seus votos também pela sua mãe, né? Pela minha sua mãe, que foi a primeira vez que ela esteve lá. Primeira vez. E já entregou na sua mão o seu voto. Assim. Aquele dia lá foi difícil segurar o choro. Vou ser bem sincero. Mas acho que é isso, ó. É fantástico toda essa interação, essas coisas que a Ordem Demolei traz pra gente, né? E, assim, obrigado por ter vindo aqui. Se vocês quiserem falar mais alguma coisa. Assim, só
complementando o que o Fernando falou, da essência, ela é muito importante, porque você vai mostrar ali o que você está fazendo. O Demolê, ele está ali, ele quer mostrar para o pai e para a mãe o que ele está fazendo ali. Então, é uma aflição. Será que tá bom assim? Será que meu pai vai gostar? Será que a minha mãe vai gostar? Será que ela tá vendo o que eu tô fazendo? Será que ela vai ficar feliz com isso? Então, esta é a essência. Este é o propósito de fazer com a própria mão. Você ir lá encomendar os salgados, é a história da caridade. É a história da caridade. Se você diz para mim, tia, pegue este copo e dá para o Fernando. Eu comprei para dar para o Fernando, mas a senhora dá ele para mim? Então, quem fez a caridade? Eu ou você? Você fez a caridade, você se propôs a fazer isso. Se eu vou lá na padaria, compro e tudo mais, ok, tá pronto. Agora, não, vamos fazer uma coisa que, nossa, vamos fazer, tem outra cara, tem outro sabor. É a história da pompa, da utilização, que foge da cara do adolescente, da essência do adolescente. Sai do traço dele. E a ordem, ela quer trazer este ser desde a sua ebiatria, que é 9, 13 anos, é trazer ele até o adulto. É desenvolvê-lo com todas as suas etapas. Com firmeza. Isso é o intuito da ordem. Se for comprar tudo, se for trazer tudo confeccionado, ele não vai desenvolver. Ele não vai aprender. Ele vai entrar na ordem, a ordem não vai entrar. Por isso, quando o Fernando bate lá, fala, não, Pablo, vamos fazer assim, vamos fazer isso, vamos fazer isso. Vamos colocar os meninos que estão iniciando para fazer, para arrumar, para varrer o salão, para arrumar as cadeiras, para lavar os pratos, recolher. Querendo ou não, é para resgatar isso. É para resgatar este crescimento que está lá dentro do princípio da ordem. Ele aprendendo a fazer na ordem, um dia ele vai fazer dentro de casa. Ele vai fazer quando ele se vê sozinho, em seu próprio ambiente. Eu sei lavar uma louça, eu aprendi. Quando eu aprendi isso? Na ordem. Eu sei forrar uma mesa. Onde eu aprendi isso? Na ordem. Este é o princípio da ordem. Desenvolver como um todo. É o homem de negócio, é o empreendedor, é o ministro, é o presidente da República, no caso do Bill Clinton. Então, desde lá do início até um presidente da República. Angelina, sendo mais conselheiro. É o cara que fala, é o cara que lidera, é o cara que orienta. Fala, ei, peraí, eu vou passar por todo. Tanto é que tem todas as etapas. Tem o iniciático, tem isso, tem aquilo, até ele chegar no mestre conselheiro. Depois ele vai complementando com outras etapas. Vai ser sênior, e vai ser isso, e vai ser aquilo, até chegar numa legião de honra.
até ele chegar a uma legião de honra, ele precisa passar por essas etapas, sem saltar nenhuma. É engraçado porque para o Demolay ser indicado Legião de Honra, ele tem que ter devolvido, né? Ele tem que ter trabalhos extraordinários, né? Serviços notórios. Pela sociedade, né? Exato. E tal. Então, assim, é uma coisa... É fantástico, né? Você vê, assim, os legionários, né? A transformação que a Ordem Demolay fez na vida... Assim, os mais próximos a gente consegue ter mais noção, né? Por exemplo, o caso do Fernandinho, né? É totalmente nítida a influência da Ordem Demolay na vida dele. Mas eu queria até, para ser justo, isso é importante, já que a gente está falando aqui para um Dia da Família, o Dia das Mães, todos os processos, todas as realizações que eu consegui passar na Ordem Demolay, o prazer de ter essa experiência, foram sempre acompanhadas, desde os 12 anos até esse momento, sempre muito bem acompanhado pelo meu pai e minha mãe até hoje. Eu estou com 34, então assim, não é porque eu estou mais velho que a minha família deixou de me acompanhar, não, continua me acompanhando com o mesmo fervor no papel que agora eu exerço, para ser até mais claro, a título de ilustração, começando dos mais recentes, quando a gente fez as Sublimes Ordens, a última Sublimes Ordens, né? Agora é o Nobre Rito, tudo. Minha mãe assumiu a parte da cozinha, a coordenação toda, o que precisava de toalha, quantas mesas, o que era para comprar, quanto que queria precisar de orçamento. Em momento nenhum eu precisei parar de fazer o que eu estava fazendo para ir lá na cozinha ou então sair no mercado. Pude realmente centralizar ali toda a minha atenção para para realizar as cerimônias, para cuidar dos detalhes e do outro lado também meu pai me ajudando no que precisava, se precisava sair e sempre foi assim. Tem coisas que a gente acha que não. Eu sempre falo que a Ordem Demolay não é só para a vivência dos meninos, é para a vivência da família. Queira ou não, a família acaba escutando o menino decorando uma cerimônia específica, vê no dia a dia, mas em todo momento minha mãe me acompanhou. Quando a gente foi fazer as roupas de elevação, que até hoje se usam, minha mãe foi comigo. A gente contratou uma outra costureira, e não foi a tia Tânia que fez, mas ela... Para que você quer fazer essa roupa? Mas eu preciso saber o que que vocês vão fazer. Isso aí é um teatro, não é que vocês vão fazer? Eu falei, Porque tá assim, tá assado. Parece roupa de padre. Isso aqui tá, né? Então aí assim, minha mãe me acompanhou, me ajudou a escolher cada tecido, me ajudou a ir na costureira e falou, essa costureira tem uma técnica muito boa, essa aqui eu acho que já não ela tem uma técnica boa, mas não é para o que você quer. E então são dois exemplos que eu dei, né? Um mais recente, outro um pouco mais antigo, né? Tem fazendo 13 anos as roupas de elevação, mas que tem impacto até hoje. Minha mãe estava ali ao meu lado, me ajudando, me influenciando, dando palpite, me apoiando. Não, eu lembro também, acho que foi um dia antes da sua investidura, né, a legionário, que a gente estava lá na Alvorada, né, e tanto a senhora como o tio Alberto estavam lá, né, a gente limpando tudo e tal, você falando, faz isso, faz aquilo ali e tal. Tava, acho que eu, você, o Pablo, né, a senhora e o tio Alberto limpando lá. Então, assim, dá pra ver a devoção que a senhora e o tio Alberto tem, né, nas coisas, assim, relacionadas à ordem e tal, e a gente vê, é isso, né? Seu filho faz parte, então, assim, vocês abraçaram, né? E eu acho que, sim, seria maravilhoso se todos os pais tivessem o mesmo empenho que vocês dois tiveram ao longo dessas mais de 2 décadas. Faz parte da nossa vida. A Ordem Demolay. Ela faz parte da nossa vida, assim como o Fernando faz parte
É assim, é como se não existisse. Não é uma coisa separada. É Fernando, ordem Demolei, Fernando. Então, assim, quantas vezes, mãe, você pode fazer a comida? E a gente lá na cozinha, eu e outras mães lá na cozinha, Alberto ajudando, e eu olhava para o salão e vendo ele. Falei, nossa, que bom que eu posso contribuir para que ele possa fazer o serviço, o trabalho dele. Eu estou aqui nos bastidores enquanto ele faz o trabalho dele. Então, e ver o trabalho pronto, chegar no final e ele respirar e falar obrigado, mãe. Não é pelo obrigado, mãe, mas é de ver que eu pude contribuir para que ele desenvolvesse o trabalho dele. Então, acho que isso é uma questão de amor. Família que propicia, né, um ambiente seguro ali. Né? E ver que, nossa, e o Alberto dizer, nossa, conseguimos. Conseguimos, mortos de cansados, mas conseguimos. E assim, as ordens paramaçônicas, elas causam isso. Eu não sei se, mas pelo menos eu posso falar por mim e pelo Alberto. Mesmo com as meninas também, que não eram nossas filhas, a gente estava ali no papel de mãe conselheira e de pai amoroso, fazia também o mesmo. E está tudo interligado. Tudo faz parte da maçonaria. Tudo faz parte de adolescentes. Tudo faz parte de uma ordem para o crescimento do ser. E hoje é o que mais me move. É o crescimento do ser. Se muda a sociedade. E não é externo. É interno. E isso nos faz ser seres melhores. Quando a gente se dedica a fazer algo com amor, nos torna pessoas melhores, seres melhores. Não é viver, oh meu Deus, no mundo de Bob, não. Mas sim pensar, poxa, não me custa ir lá lavar um copo. Meu filho está lá na ordem, o Carlos está lá na ordem. Fala, tia, você pode fazer o almoço lá? Vou, meu filho, que dia que é? Isso é por quê? Porque o Carlos está crescendo. E que bom que eu posso contribuir. E a ordem está crescendo. Vai chegar mais longe, a mais adolescentes, a mais pessoas. Vai transformar outros seres. Seres melhores. É o nosso legado. Passando por aqui. Isso é uma passagem. Estamos passando por aqui. E temos que ter esse senso de contribuição. É a nossa colaboração. Somos os primeiros a receber para poder doar. Verdade. E é aquela questão, né? Se nós não doamos, se nós não contribuímos, né, com a sociedade de alguma forma, acho que valeu. Acho que valeu, exato. Acho que valeu. Não adianta, né? Não valeu. Verdade. E que bom, né, que a gente tenha não só a Ordem Demolei, mas como todas as paramaçônicas e a própria maçonaria, né, para, enfim, criar todo esse ecossistema, né, de ajuda e contribuição positiva para a sociedade, né? E a gente está inserido, né? Obrigado por terem vindo. A gente provavelmente ainda vai fazer mais um episódio, dessa vez trazendo o tio Alberto, né? E é isso. Obrigado. Eu. Obrigado. Obrigado por assistir.
Não deixe de seguir nossas redes sociais também, né? No Instagram, @demoleialumnidf, e o do podcast, @a voz do sênior. No TikTok é a mesma coisa, @demoleialumnidf e @a voz do sênior. Curta, comente, assine, né? Clica aí no sininho e vai acompanhando o nosso conteúdo. Tenho certeza que alguma coisa vai te agradar, seja a história do seu capítulo, ou mesmo nossa história de hoje, né? Que foi basicamente uma contribuição, né, da mãe do nosso irmão Fernandinho para a Ordem Demolei como um todo, né? E no mais, é isso. Assista outros vídeos. É isso. Até mais.